Salve, amada igreja, na gloriosa paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de falar com os irmãos nesta noite sobre os relacionamentos do cristão. O texto para a nossa meditação se encontra lá em Mateus 7, 1, 6. Para a nossa introdução, você já julgou alguém ou já foi julgado? Qual foi a sua atitude? Para relacionar-se bem na família de Deus, é necessário saber como lidar com o julgamento. Saber quais os critérios, em que medida usá-los. Devemos reconhecer que há pessoas com quem não devemos investir tempo, pois não dão valor ao Evangelho, ao Senhor Jesus. Como julgar os irmãos? Como lidar com os cães e porcos? Nós vamos olhar para os empecilhos do relacionamento, o argueiro e a trave. No relacionamento de uns com os outros, existe um empecilho, uma barreira, um obstáculo que atrapalha e interrompe o pecado, argueiro e trave. O argueiro é um pequeno fragmento, uma lasca mínima que causa uma irritação, ainda que pequena. São as nossas pequenas falhas, nossos pequenos pecados que podem irritar ou atrapalhar o relacionamento dos cristãos. A trave são vigas ou colunas. A trave mostra grandes pecados e falhas. Os pecados prejudicam os relacionamentos entre os irmãos, mas o verdadeiro enfoque que Jesus dá não é na existência destes pecados, mas na forma como podemos retirá-los do nosso meio. Como retirar ou tratar esses empecilhos? Que critério e medida? Mateus 7, 2, 5. Quando Jesus diz, não julgueis, ele está olhando para o nosso lado humano, nós falamos que nós não podemos fazer uso da nossa faculdade crítica, do juízo de valor, escolha entre diferentes programas e planos de ação. Mas sim o hábito de fazer crítica ferina e dura contra os irmãos que deprime, machuca e enfraquece em vez de corrigir, fortalecer e edificar. Como tirar os empecilhos ou julgar corretamente? Julgue o irmão como gostaria de ser julgado. Olhe para você, faça uma análise de você, como você gostaria. Ao olhar a falha do irmão, devemos perguntar como eu gostaria que olhasse as minhas próprias falhas. Com amor, misericórdia e desejo sincero de ajudar. Tire primeiro os próprios pecados, a trave. Cuide dos seus pecados para você se preocupar com isso. Examine primeiro você. Faça uma autocrítica de você. Terá uma visão melhor para ajudar a tirar os pecados dos irmãos, sem machucá-los mais ou prejudicá-los. Não seja hipócrita ou falsa. Verso 4 ou 5. Nossa tendência sempre é de aumentar os pecados alheios e diminuir os nossos. Criticar os irmãos ou censurá-los quanto aos seus erros. Quando estamos cometendo erros mais graves, veja o exemplo de Davi. Um homem rico, tinha várias coisas, e tinha um homem que só tinha uma cordeirinha, mas ele tomou a cordeirinha do homem. Mas Davi não conseguia ver o seu próprio pecado. Ele não conseguia enxergar ele como aquele homem que tomou a cordeirinha, que tomou a Batseba de Urias. Mas Davi não conseguia ver seu próprio pecado, que era muito mais grave, adultério e homicídio. Não se coloque na posição de juiz, você não foi chamado para ser juiz. Romanos 14, 4, 13, 1 Coríntios 4, 5 e Tiago 4, 12. A posição do cristão é de ajudar o irmão a corrigir o erro, com mansidão, Gálatas 6, 1, com empatia e não apenas simpatia, colocando-se no lugar da pessoa para encontrar as soluções. O discípulo de Jesus é um crítico no sentido de usar o seu poder de discernimento, mas não um juiz no sentido de censurar. John Stott comenta. Lidando com os maus líderes. Mateus 7, 6. O próprio Paulo esclarece no mesmo versículo: acautelai-vos dos maus obreiros. Filipenses 3, 2. Paulo exorta a igreja a ter cuidado com os cães. Quem são esses cães? São as pessoas com
cordeiro, mas funcionam como lobos no meio da igreja do Senhor. Os maus líderes só conseguem ver a letra, segundo a Coríntios 3,6. Jesus exortava os fariseus e escribas por suas atitudes legalistas e sem discernimento do verdadeiro sentido espiritual das Escrituras. Isto os levava à hipocrisia de julgar os outros sem julgar a si mesmos. Mateus 23, 33. Nós estamos cansados de ver isso nas nossas igrejas, nas nossas denominações. Nós olhamos e nós achamos que os nossos líderes são infalíveis, eles estão acima de tudo, e nós precisamos parar, repensar como que está a nossa fé. Porque o Senhor fala para nós que primeiro nós temos que preocupar obedecer a Deus, para depois obedecer ao homem. Se o homem estiver fora da doutrina, da doutrina bíblica, nós não devemos prestar obediência nenhuma para ele. Nós precisamos andar de conformidade com a Bíblia, com a palavra. Se estiver com a palavra, amém. Mas se não estiver, até logo. Nós precisamos ser curto e grosso. Nós não podemos compactuar e ser cúmplice de erro dentro das igrejas. Os maus líderes não prezam o que é santo, valorizam mais o fazer do que o ser. Vivem da aparência e por não ter autoridade, por não ter autoridade espiritual, usam de autoritarismo, ditador. Para não serem confrontados e julgados corretamente. Na escala de valores, as coisas e regras são mais importantes do que as pessoas. E buscar as coisas naturais e terrenas é mais importante do que buscar as espirituais e celestiais. 2 Coríntios 11, 13. Não dar a esses líderes o que é santo significa não compartilhar com eles coisas espirituais que não receberão com discernimento e seriedade. Lidando com maus crentes. Tem os maus líderes, mas tem os maus crentes também. Mateus 7, 6. Existem na igreja muitos crentes que não levam a sério o evangelho nem o Senhor da igreja. São pérolas que deveriam ser pérolas, são lançadas aos porcos. São enlameados pelo pecado. Não tem nenhum prosseguimento, não andam de conformidade com as Escrituras. E por isso eles são desprezados e pisados. A grandeza do evangelho não pode ser vulgarizada diante de pessoas que ouvem e nunca aprendem, conhecem e nunca praticam. A nossa maior pregação é praticar aquilo que nós pregamos, é viver o evangelho, é viver a palavra, é saber que nós não somos melhores do que ninguém, mas nós servimos um Deus que é melhor do que todos, que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Geralmente os maus líderes e maus crentes não aceitam nenhum tipo de orientação ou crítica construtiva. Provérbios 9, 7, 8. E reagem com agressividade quando qualquer um que o censura ou repreende. E para concluir, nós podemos resumir tudo que nós olhamos aqui da seguinte maneira. Primeiro, Jesus é sábio e equilibrado. Agir com precipitação não é um bom caminho. Precisamos entender que os pecados precisam ser removidos, sejam eles grandes, trave, ou pequenos, argueiro. Devemos ajudar os irmãos a tirar os fardos do pecado, sem crítica de condenação, mas com amor e empatia. Tiago 5, 19 e 20. Atacar, criticar os erros do irmão, sem autoanálise, é uma atitude insensata e prejudicial. Sem olhar para mim e para você. Nós precisamos olhar para nós, fazer um raio-x. Como é que nós estamos? Eu estou olhando para os erros do meu irmão, ou eu estou olhando para os meus erros? Eu estou olhando para as minhas dificuldades, ou eu só aponto para o erro do meu irmão? Para os defeitos e para a falta de qualidade dele? Cuidado, querido. Nossa potencialidade crítica para discernir e conduzir nossos relacionamentos não é errado. Quando nós procuramos viver dentro da palavra, viver o que nós falamos e pregamos. Para concluir, eu gostaria de desafiar você, meu querido. Olhe para você.
Veja tudo que você é. O que Jesus representa para você. O que Deus é para você. É o que eu gostaria de desafiar você. Você não é juiz. Juiz é Deus. Ele não te chamou para julgar, ele te chamou para ajudar pessoas. Trabalhar nos relacionamentos. Eu gostaria de te agradecer nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.